meus amores! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de geografia. Vamos para um assunto novo. Na aula anterior falamos em relação à hidrografia e hoje vamos para um assunto novo. Mas antes de ir para o assunto novo, que o assunto de hoje será zonas climáticas, vamos revisar a atividade que a tia deixou para casa. Lembram? A tia deixou uma atividade na aula gravada para vocês, na aula ao vivo, não tivemos tempo de corrigir, então vamos corrigir agora, ok? Vamos lá? Então, a pergunta é, sexto quesito, fizemos na aula anterior, mas só para ficar mais claro em relação a essa questão. Então, vamos lá. Associe completando as afirmativas indicadas. Então, tem número 1, número 2, número 3. Então, número 1, número 2, número 3 é para associarmos estrada abaixo. Vamos associar, colocar o número 1. Então, o número 1, ele está dizendo assim, regiões hidrográficas é uma porção do território. Regiões hidrográficas é uma porção do território que compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Território podem ser aproveitadas para a produção de energia ou para navegação ou pelo conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. É o quê? Então, território que compreende, quem colocou o número 1, que compreende uma ou mais bacias hidrográficas, acertaram. Então, vamos para o segundo. Bacias hidrográfica é formada, podem ser ou pelo conjunto das terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. E aí? Pelo conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes. Isso mesmo. E o terceiro dependendo do relevo onde correm os rios, suas águas podem ser aproveitadas para a produção de energia ou para a navegação, que é o número 3. Vamos para o sétimo quesito. Sabemos que a água é fundamental para a sobrevivência dos seres vivos no planeta. De que forma podemos aproveitar esse recurso natural? Então, existem várias formas, né? Isso, lavando prato, lavando roupa, lavando as frutas, fazendo comida, fazendo limpeza na casa. Então, vocês com certeza colocaram algumas formas que podemos aproveitar a água, bebendo água, né? Então vamos lá, fazendo a higiene pessoal, pescando, bebendo água, lavando roupa, lavando os pratos e etc, né? Existem várias formas que podemos aproveitar a água, não é isso? Pesquise em livros, revistas ou internet três principais bacias hidrográficas brasileiras e como suas águas são aproveitadas pelos seres humanos. Então, para você pesquisar, cada um pesquisou, não é isso? É uma resposta pessoal, tá certo? A tia trouxe aqui uma sugestão de resposta, mas como é uma resposta pessoal, existem várias hidrografias, tá certo? Estudamos, verificamos no mapa as principais bacias hidrográficas aqui do nosso Brasil. Então, vocês olhem o mapa e verificam. E é apenas 3 principais bacias. Então, a tia trouxe aqui. Podemos citar a bacia amazônica, que grande parte dos rios dessa bacia é navegável, o que facilita a locomoção da população que vive na região. Tem também a bacia do Rio São Francisco, que grande parte do curso desse rio está localizado em regiões muito secas. Por isso, esse rio tem uma importância, né? E ele é fundamental para a vida das pessoas que vivem nessa região. Então, a tia citou essas 2, mas eu quero 3, tá certo? E aí, conseguiram fazer? Vamos para os aspectos
climáticos do planeta. Então, observem aí essa imagem. Estão vendo o nosso planeta Terra? Então, o nosso planeta Terra, ele tem o Polo Norte e o Polo Sul, tá certo? E o nosso planeta Terra, ela não é dessa forma, ela é dessa forma. Ela é inclinada. E por esse motivo dessa inclinação, o Sol, tá certo? A iluminação, o aquecimento do Sol, ela não bate da mesma forma nas partes do planeta Terra. Ela bate de formas diferenciadas em algumas localidades, em algumas regiões do nosso planeta Terra. Então vamos lá com a leitura. A Terra não é aquecida e iluminada da maneira uniforme, que é todas na mesma hora, da mesma forma. Não é. Elas são variadas, pois ela é inclinada no eixo terrestre. O seu eixo é inclinado, tá certo? E na sua esfericidade, há existência de diferentes zonas térmicas no planeta. Então, o nosso planeta, como a tia acabou de explicar, como ela é o seu eixo, certo? O eixo terrestre da Terra, ela é inclinada. Então, a luz do Sol, tá certo? O aquecimento do Sol, ela chega de formas diferentes em regiões diferentes. Então, existe esse aspecto climático, tá certo? Diferentes zonas climáticas no nosso planeta. Então, vamos aprender agora, tá certo? Então, vamos lá. As zonas climáticas da Terra. Vimos na unidade anterior que o planeta Terra é dividido por várias linhas imaginárias, classificadas em paralelos e meridianos. Lembram da aula que a tia falou em relação às linhas imaginárias, tá certo? Que tem os paralelos e os meridianos, certo? Através dos paralelos e dos meridianos é que vamos identificar as zonas climáticas. Então, essas divisões servem para demarcar as zonas climáticas. Então, vamos lá. A Terra diariamente recebe a luz do Sol para iluminá-la e aquecê-la, mas sua forma arredondada e a inclinação do seu eixo faz com que os raios solares atinjam sua superfície com intensidade variadas. Então, por causa dessa inclinação, a Terra ela é iluminada de forma diferente, tá certo? Então, existem partes que os raios solares atingem mais. E existem partes que os raios solares, a distância é maior. Então, ela atinge não atinge muito forte. Então, determinada região do nosso planeta tem regiões mais quentes, tem regiões mais frias, por esse motivo, tá certo? Essas variações de iluminação e de aquecimento da superfície distinguem as zonas climáticas, zonas polares, zonas temperadas e zonas tropicais. Então, zonas polares são aquelas que são mais distantes do Sol, tá certo? Onde os raios do Sol está mais distante e não atinge com aquela intensidade forte. Então, é uma zona polar, uma zona que faz mais frio, tá certo? Onde o grau Celsius ela pode atingir menos de 0 grau. E a zona temperada é uma zona que o raio do Sol ela atinge mais ou menos, tá certo? Ela não atinge tão forte e não tão distante, tá certo? É uma zona temperada. E a zona tropical é onde o raio do Sol, o aquecimento do Sol é mais intenso, com mais força. Então, vamos verificar aí. Observe no mapa, a tia vai ver no livro, que fica mais fácil. Observe aí no mapa de vocês. Então, no mapa de vocês tem a legenda, estão vendo? Equatorial, tropical, subtropical, temperado, semiárido, desértico, frio de montanha e polar. Observem aí. Então, cada cor dessa tem nas regiões, né, no nosso continente, informando a intensidade, tá certo?
da luminosidade e do aquecimento do Sol em cada localidade do continente, que é no nosso planeta Terra. Por esse motivo, por causa dessa inclinação, então ocorrem essas variações, tá certo? Essas zonas polares, essas zonas temperadas, essas zonas tropicais no nosso planeta. Vamos para a página 114. Na página 114 tem o Sol, certo? Onde tem essa imagem, essa ilustração do aquecimento, de que forma acontece esse aquecimento. Então, veja, as zonas polares ou zonas glaciais abrangem as regiões polares Ártica e Antártica. Então, vejam, a Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. Então, tem o Equador, que divide, né, isso, nosso planeta ao meio. Então, fica o hemisfério norte e hemisfério sul, tá certo? Então, no hemisfério norte, tá certo? Observem aí, tem o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Então, observem aí esses raios solares. Olha a imagem do livro de vocês. Então, vejam que esse raio solar, ele chega com pouca intensidade no Círculo Polar Ártico e no Círculo Polar Antártico, onde tem mais frio. Essas regiões estão localizadas no hemisfério norte e hemisfério sul, entre a linha do Equador. Então, a linha do Equador divide ao meio, certo? O hemisfério norte e o hemisfério sul, que divide ao meio o nosso planeta. O hemisfério norte e o hemisfério sul. No hemisfério sul, situa-se a zona polar antártica, precisamente abaixo do paralelo Círculo Polar Antártico. Estão vendo? Tem o Círculo Polar Antártico e abaixo, tá certo? É o hemisfério sul. E acima do Círculo Polar Ártico é o hemisfério norte. Já no hemisfério norte, situa-se a zona polar ártica. Acima do hemisfério do paralelo, o Círculo Polar Antártico. Observem aí. Então, na imagem, vocês estão vendo que vamos voltar. Na imagem, vocês estão vendo que o Círculo Polar Antártico, Ártico e Antártico é onde ele recebe a luminosidade e o aquecimento é menos intenso. Então, no Trópico de Capricórnio, no Trópico de Câncer, tá vendo? E a linha do Equador, essa parte aí é a que recebe mais intensidade, tá certo? Do Sol. Vejam, observem. Então, estamos aqui só situando, tá certo? O Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Vamos só continuar falando sobre eles, tá certo? Então, nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada e, por isso, elas são a menos iluminadas e aquecidas da Terra. As temperaturas chegam a 50 graus Celsius negativo, olha, elas chegam a 50 graus Celsius negativo, são as temperaturas mais baixas do planeta. Então, no Círculo Polar, tá certo? Antártico e no Círculo Polar Ártico acima, tá certo? Que é para o hemisfério norte, e no Círculo Polar Antártico abaixo, que é no hemisfério sul, chega a 50 graus Celsius menos negativo. Então, lá faz muito frio. Então, vamos lá. A zona temperada localiza-se entre os paralelos Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer, e entre Círculo Polar Antártico e o Trópico de Capricórnio. Então, essa zona temperada, ela fica entre, tá certo? Entre onde ela recebe uma luminosidade maior, tá certo? Do que a zona polares. Mas ela não recebe também aquela intensidade forte, tá certo? Tanto que abaixo fala assim: nessas regiões, os raios solares atingem a superfície de forma muito inclinada e por isso elas são menos iluminadas e aquecidas que a região tropical. Então vejam,
existe a região tropical, né? Isso, que recebe mais intensidade, onde vocês podem observar aí essa imagem acima, onde o Sol ela atinge nessa região, Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio, certo? Essa é a área tropical. E a área que recebe menos intensidade é a zona polar, tá certo? As zonas polares, que são ou zonas glaciais, tá certo? Mas também tem a temperada. A temperada, ela fica entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico, que ela recebe os raios de sol, mas não com tanta intensidade. Fica entre o Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico. Vamos lá dar continuidade. Nas zonas temperadas, as temperaturas são mais amenas. Há uma variação climática definida. Há uma variação climática definida. Há as 4 estações, existem as 4 estações, tá certo, do ano: primavera, verão, outono e inverno. No verão, o outono, no verão há muito calor e no inverno bastante frio, com a presença da neve. Então, olha, no verão há bastante calor e no inverno, tá certo? Há bastante frio, que chega até a nevar no inverno. Agora vamos verificar a zona tropical, onde a intensidade do sol, tá certo? É maior, a luminosidade do sol é maior. Então, a zona tropical do planeta encontra-se entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Vejam aí. Estão vendo aqui nessa imagem? Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Estão vendo? Que é a zona tropical. Ela é conhecida como zona tropical porque fica entre os trópicos. Estão vendo? Os trópicos, que é o Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Vamos continuar a leitura. Nessa área, os raios solares atingem a superfície terrestre com mais intensidade e as temperaturas geralmente são mais altas. Então, vejam, é chamada de zona tropical por localizar-se entre os trópicos e possui a área com maior incidência de raios solares. Ela possui a maior incidência de raios solares. Então, ela fica, tá certo, entre os trópicos e ela tem a maior intensidade do sol. Ela tem as 4 estações também, mas o que acontece? Na zona tropical, por ser a mais iluminada e quente do planeta, não distinguimos todas as estações do ano, apenas percebemos 2 delas, uma estação chuvosa e outra seca. Então, por causa do aquecimento, tá certo? Dessa luminosidade e essa área mais aquecida, então não dá para distinguir as 4 estações, tá certo? Dá para distinguir 2 delas, que é uma estação mais chuvosa e outra mais seca. Nosso país é extenso no sentido norte-sul, e isso contribui para uma maior variedade de clima. Então, tem o hemisfério, tem o Equador. Então, no sentido norte-sul, tá certo? Que o nosso Brasil, ela está localizada no hemisfério sul, ok? Vejam aí, nesse mapa, estão vendo onde está o nosso planeta? Estão vendo a cor dela? Então, vejam, tem um pedaço da cor do nosso Brasil, um pedaço do território brasileiro que fica na zona temperada do sul. E o maior pedaço do território brasileiro, ela fica na zona tropical. Estão vendo? Nosso país é extenso no sentido norte e sul, e isso contribui para uma maior variedade de climas. Grande parte do território brasileiro localiza-se na zona tropical, especialmente no hemisfério sul, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Observe aí também na imagem, o Trópico de Capricórnio, ela o quê? Ela passa pelo nosso continente, estão vendo?
Observaram? Tá vendo? Então, veja, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio e uma pequena parte da superfície nacional está na zona temperada, abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, que é um pequeno pedaço do nosso território, tá certo? Que está numa área zona temperada do sul. Então, já observamos, né, o mapa. Na medida que a tia falou, a tia ficou observando o mapa com vocês. Agora vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, exercício de classe, abram na página 16. A tia vai passar a atividade na página 16, 17 e página 18. Então, vamos fazer como sempre fazemos. Vocês vão dar pausa, a tia vai fazer a leitura, vocês vão colocar em pausa. Depois que responderem, vocês vão soltar o vídeo para que possamos verificar as respostas, ok? Então, vamos lá. Na página, a tia vai ler do livro que fica melhor. Na página 116, primeira questão é: observe o planisfério e pinte as zonas climáticas da Terra de acordo com a legenda. Então, tem zona polar, que é de cor azul, zona temperada de cor verde e zona tropical, certo? Vamos pintar. Vejam aí as determinadas zonas para vocês pintarem. No final de cada afirmativa, escreva C para correto, certo? Ou E para errado. Então, o planeta Terra está dividido em linhas imaginárias, demarcando a zona climática. Verdadeiro? Coloca aí um C, se for verdadeiro. Se não for, coloca um E. Pela sua formação arredondada e seu eixo, a Terra possui diferentes temperaturas. E aí? Se for verdadeiro, coloca um Czinho. Se não for, coloca um E, certo? O nosso planeta recebe raios solares de maneira igual em toda a sua superfície. E aí, é verdadeiro? Coloca aí um C se for verdadeiro. Se não for, coloca um E, tá ok? Letra D. A linha do Equador localiza-se entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. E aí, observa aí o mapa aí em cima. Observe esse planisfério. Observe o planisfério acima e respondam. É verdadeiro ou falso? Letra E. Os hemisférios norte e sul são demarcados pelo paralelo do Trópico de Câncer. E aí, é verdadeiro ou falso? Vamos responder agora a primeira questão. Então, zona polar. Onde é que está a zona polar? Muito bem, zona polar, tá certo? No hemisfério norte. Vamos para zona temperada no hemisfério norte e zona tropical no hemisfério norte. Vamos agora para o hemisfério sul. O hemisfério sul tem a zona tropical, estão vendo? Tem a zona temperada e tem a zona polar. E aí, conseguiram pintar de acordo com a legenda? Ok. Segunda questão, no final de cada afirmativa, escreva C para certo ou E para errado. O planeta Terra está dividido em linhas imaginárias, demarcando as zonas climáticas. E aí, é verdadeiro. Vamos lá. Verdadeiro. Pela sua forma arredondada e seu eixo, a Terra possui diferentes temperaturas. E aí, verdadeiro. C, letra C. O nosso planeta recebe raios solares de maneira igual em toda a sua superfície. É verdade? Não, não é verdade. Letra D. A linha do Equador localiza-se entre os trópicos de Capricórnio e Câncer. É verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Os hemisférios norte e sul são demarcados pelo paralelo do Trópico de Câncer, é verdade? Não, não é. Então, vamos para a página 117. Na página 117, observem esse mapa da América do Sul. Agora, escolha 3 países e classifique-os quanto às zonas climáticas de cada um. Então, já tem aí o país, de acordo com... Tem a legenda, tem a cor, então tem... Os países, tem o nome dos países, onde vocês observam o nome, vai observar aí a legenda com a corzinha dela, você já vai verificar
qual é o clima desses países. Então, a tia Ana trouxe aqui, tá certo? É uma possível resposta, né? Por como a resposta pessoal, vocês podem escolher, tá certo? Vocês vão fazer, vocês fizeram já, né? Porque eu creio que vocês pausaram o vídeo, responderam para poder depois verificar a resposta. Então, vamos lá. A tia dará alguns exemplos, tá certo? Então, país, a tia trouxe do Brasil. E o clima? Qual é o clima aqui no Brasil? É um clima tropical. A tia trouxe outro país, tá certo? Uruguai. E qual é o clima de Uruguai? É subtropical. A tia trouxe outro país, que é a Argentina. E qual é o clima da Argentina? Ela é um clima temperado. Ok? Então, vamos para a página 118. Na página 118, vamos responder as questões escrevendo as características de cada zona climática. Então, de acordo com nossos estudos, respondam porque as características da zona tropical, como essas características? A temperada, diga como é que eu conheço a zona temperada? Por que a zona temperada é dessa forma? Porque quais são as características? Zona polar ou glacial. Coloquem essa característica. Quinto quesito, porque a zona tropical da Terra é a mais quente. E aí? Pausaram? Responderam? Vamos para a correção. A zona tropical é uma área onde os raios solares atingem a Terra com uma intensidade maior e as temperaturas são mais altas, ok? Zona temperada possui temperaturas mais amenas. Existe uma variação climática bem definida. No verão, bastante calor e bastante frio no inverno. Vamos agora para a zona polar ou glacial. Raios solares atingem em áreas de forma inclinada demais, fornecendo pouco calor e pouca iluminação. A temperatura chega a 50 graus Celsius negativos, sendo a zona com a temperatura mais baixa. Ok? Porque a zona tropical da Terra é a mais quente. Por que a zona tropical da Terra é mais quente? Vamos lá? Porque os raios solares atingem a superfície terrestre com mais intensidade. Por isso que ela se torna mais quente. Então, a tia vai deixar uma atividade para casa na página 119, que vocês vão olhar o diagrama, tá certo? E vão completar a frase que tem a frase A, B, C, D, E e F. Vai completar encontrando no diagrama, ok? E a nossa aula chegou ao fim, crianças. Um beijo grande da tia Ana. Estude bastante. Aproveite seu dia. Até a próxima.